Ele era muito criterioso, mas ele tinha a opinião dele. Ele rebatia muitos cortes, né? Ele ia lá na censura, às vezes até de kimono, e ele foi lá reclamar de mim. Era na rua Tirso Martins, num escritório de um colega. E eu trabalhava lá também. Aí eu prestei concurso para a Polícia Federal, para censura. E prestei, passei, o meu irmão já era delegado federal. E foi... e ele estava até em Ilhéus. Quando eu... Para telefonar para Ilhéus, era o dia inteirinho. Você não conseguia ligação. Mas eu consegui falar com ele, olha, você, que ele vivia lá em Brasília, vai abrir concurso para censura, e lá em Brasília você pode se informar para mim, porque eu não tenho com quem. Está muito fechado, não tenho, não sei quando é que vai ser esse concurso. Deu aí na televisão, mas eu não sei de pormenores. Aí ele se informou, ele era amigo do Jeová, que era chefe lá em Brasília, colega de turma. Aí o Jeová falou, vai ter sim, para censura, inclusive a minha mulher vai prestar. Fala para ela procurar a Superintendência de São Paulo para ver a inscrição. E eu fui lá, procurei, me inscrevi e prestei o concurso. Passei, e aí fui para Brasília fazer um curso lá, curso pequeno. O curso do meu irmão, de delegado, durou 9 meses. O meu durou 3 meses. Isso já era que ano, mais ou menos? Quando você passou? Quando eu passei, 72. 70 já? 70. 70, é. Tá certo. Ele também, ele fez em 70. Ele também. 69, né? 70. Ele fez em 69, né? Quem? Mauri. Ah, meu irmão. Ah, sim. 69, meu irmão. Entendi. E aí o teu marido, o Drauzio, fez também em 70? 70, junto comigo. Foi a primeira turma da censura. Foi a primeira turma. Então vocês já fizeram a prova sabendo que era do departamento de censura? É. Entendi. Fizemos a prova e era o pessoal do Rio, pessoal de São Paulo, pessoal de Brasília. E Brasília tinha o pessoal de Goiás, Mato Grosso, essa coisa toda. E a gente aí depois fez o curso lá. E depois cada um pegou. Como era pouco, São Paulo precisava de mais. O pessoal de São Paulo pegou aqui, o pessoal do Rio pegou no Rio, e assim foi. Não foi como era antes, que ia para fronteira, isso, aquilo, que não tinha também como ir para a fronteira, porque censura dependia de rádio, televisão, essa coisa toda. E como é que foi esse curso inicial? O que foram as primeiras coisas que ensinaram para vocês? Era aquela coisa manual? O que era? Não, essa lei aqui toda da censura. Aí, inclusive, artistas, atores lá para falar também, mostrar o que eles não concordavam. E eles sempre se deram muito bem com a gente. Perfeito. A Eva Vilma, por exemplo, era muito minha amiga, ligava o meu telefone, sempre eu lia os textos, o Juca Chaves também, e era assim. Ela estava você falou que ela estava lá no Rio, ele estava fazendo aquela Alô Doçura. Alô Doçura, ainda tinha
Ela estava fazendo aquele programa Lodossura. É tão antigo que acho que muita gente nunca ouviu falar. Mas era muito simpática, tudo. Entendi. E queria já passar para essa parte de como você conheceu o Drauzio. Como é que foi esse primeiro contato de vocês? Primeiro contato, nós estávamos num jantar e foi um jantar antes da gente ir para Brasília. Foi para reunir o pessoal. Foi quando eu conheci. E eu brinquei com ele achou muito ruim comigo, porque eu achei que ele era muito pernóstico. E aí ele virou e começou a falar, porque quando eu vou ao jockey, e não sei o que, falando ali, aí eu virei para ele estava tão pernóstico, que eu virei para ele, você ia trotar lá? E ele ficou louco da vida comigo. Ele falou, menina, eu tenho idade de ser seu pai. Onde já tive você falar isso? Eu falei, você vai ao jockey, você vai fazer o quê? Mas ele ficou louco da vida. Ficou danado, não olhava na minha cara. Aí eu não sabia se pedia desculpa da brincadeira. Apaixonou. Não sei. Aí fomos para Brasília, ele teve que me aturar também. Fomos de avião da FAB. Que demorou, sabe quanto tempo daqui até Brasília, de São Paulo até Brasília? 8 horas. Quando a gente voltou para cá, para São Paulo, aí tinha um chefe que gostava muito de mim e dele, do Drauzio, Dr. Josino da Silva Amaral, delegado de Polícia Federal. Ele só falava assim. E ele achava que eu tinha que casar com o Drauzio, que a gente tinha que casar. Ele cismou. Então, todo serviço que tinha de censura, ele punha eu e o Drauzio trabalhando juntos. Nossa Senhora! Ele achava que fomos feitos um para o outro, que tínhamos que casar, e seria a primeira turma a ter um casal de censores. E olha que no fim acabamos casando. Demoramos, 4 anos que eu conheci o Drauzio, mais 1 ano e meio de namoro e casamento. Foram 4 anos e meio, né? Vocês casaram rapidinho, então, ali? 4 anos e meio ali? Mais ou menos 75 ali? 74? 74. 74. Entendi. 73, 74. 74. 74 até. E como que era o Drauzio, assim, fora o serviço de censura que ele fazia com você? Como que era a convivência com ele? Você era o cara mais... Muito alegre. Todo mundo falava que ele era pioso, que ele fazia muita piada, sabe? Muito alegre, comunicativo. Todo mundo gostava muito dele. Entendi. E ele era também, assim, muito solícito. Ele ouvia todo mundo. Foi uma boa pessoa, viu? E já que você me contou um pouquinho que vocês faziam vários trabalhos juntos ali, né? Quando o Josino era o chefe. Como que era o dia a dia de alguém que trabalhava na censura? O que vocês acordavam de manhã, o que vocês tinham que fazer? Quais eram as tarefas de vocês? Como que era o dia a dia? Você chegava lá, assinava o ponto e tinha o escaninho, você abria com o seu nome e já tinha lá que no dia anterior, o pessoal de secretaria, chefia, eu tinha mandado colocar lá o serviço que a gente tinha que fazer. Então, a gente tinha que ir tinha muito teatro amador de periferia que a gente tinha que ir. E era obrigada a ir ver cada coisa. Tinha negócio de música, sabe? Tinha muito festival. E a maioria só queria era o
o certificado para dizer que passou pela censura, porque era uma porcaria. Tudo era muito difícil ter alguma coisa boa, a não ser atores de renome, autores de renome, esse sim, como Eva Vilma, Carlos Zara, Johnny Herbert, cantores também, autores. Tinha Perry Salles, não, oh meu Deus, não é o Perry Salles. Perry Salles era teatro. Era outro. Puxa vida, esqueci. Esqueci o nome dele. Então, vários, assim, que nunca mais se ouviu falar. Que acho que já morreram também, já. Ou foram para outros cantos, né? E você fazia música, fazia teatro, fazia TV, fazia de tudo ali? Tudo. No departamento. O que era mais difícil fazer? Olha, eu acho que mais tinha que contar com a sorte de tratar com gente boa, porque tinha gente que era muito grosseira, que tinha raiva do censor, da censura. Então você tinha que rezar para encontrar gente boa, porque a maioria via gente com raiva, sabe? A raiva mesmo, não aceitava. Mas prestei concurso, passei. Se eles não aceitavam, escolhessem outro ramo de atividade, né? Nós fizemos curso em Brasília, depois voltamos e trabalhamos assim. Ele trabalhava mais à noite. Ele foi chefe do setor de fiscalização primeiro. Ele foi chefe do setor de fiscalização, né? Então ele ia com os fiscais ali para ver negócio de cinema, porque entrava cinema, teatro, ver se estavam cumprindo os cortes, cumprindo as coisas. E depois ele... E assim ele foi trabalhando, assumiu lá em Brasília o Coriolano, como diretor da censura. Ele trabalhou com a gente aqui em São Paulo. Aqui, ó. Jantares. A gente era muito amigo aí. Eu fui atrás dele pra essa... Ele faleceu. Fui atrás da Faleceu. Família. Ninguém me deu retorno, não. Ele escreveu livros também. Escreveu. Cheguei a dar uma olhada nos livros também. Ele era bem antigo. Ele era padre? Tinha alguma coisa assim? Pastor. Pastor, né? Pastor. Ele era pastor. Muito legal. Ele era muito bom. Muito amigo nosso. E quando ele foi pra lá, virou chefe, aí seu marido... Ele nomeou o Drauzio, o chefe da censura aqui. Isso já era anos 80 ou 70 ainda? Foi em 80. Ela me tratava muito bem. Me tratava muito bem. Mas ela era terrível. E ela tinha ódio do meu marido. Que era uma coisa. O meu marido e do Coriolano. Era uma coisa... Porque foi assim. Ela não admitia atender ordens. E o chefe da secretaria, da coordenação, o Drauzio, que era o chefe, ele passava o serviço. E a chefe da coordenação, na época Maria de Lourdes, ela pegava os serviços que estavam lá, que o Drauzio punha para fulano proceder, e ela distribuía. E ela levou para Solange os trabalhos para fazer, e a Solange pegou toda aquela papelada e atirou na cara dela. Aí ela representou contra a Solange.
E o Drauzio pediu a punição dela. Ela não podia ter feito aquilo. Ela pegou um ódio do Drauzio terrível. Ela chegou a ser punida na época? Ela foi punida. Ela foi punida, mas ela deu uma volta por cima, que pegou a direção de Brasília. E aí arrumou punição para todo mundo. Coriolano, que na época endossou o que o Drauzio, porque ela não podia ter desrespeitado, o Drauzio, que inclusive ela disse que haveria de separar o casal, que era eu e ele, tão boa que não pode. Eu iria de todo modo com ele. Mas, e foi assim, ela perseguindo todo mundo. Mas aí, o Drauzio impetrou mandado de segurança contra ela, aí o Coriolano foi atrás, todo mundo tinha medo de impetrar o mandado de segurança, que era época de repressão, né? Era muito difícil, mas ele impetrou e foi direto em Brasília. Meu irmão, que foi advogado dele, foi para Brasília e ele ganhou a liminar e aí ele ganhou tudo, graças a Deus. Mas era perseguida demais. E essa coisa da rigidez, assim, ela sempre teve, assim, ela sempre foi mais rígida em relação a Foi. reprovar materiais e tal. Ela era mesmo. A gente não entende como ela foi. Não entende como ela foi censora, viu? Porque ela era, até fisicamente, ela é repelente. Horrorosa. Bom, como eu conhecia o serviço, eu compreendia tudo, né? Porque eu também trabalhava, às vezes, até muito tarde em televisão e chegava em casa, às vezes ele já estava em casa. Então eu compreendia, mas era difícil, às vezes já estava até deitado ou de pijama e tocava o telefone, estava vendo problema em tal lugar, e ele, como chefe, tinha que localizar funcionários para irem e ele junto. Então era como se fosse vida de médico, né? Não foi fácil, não. Até de noite, assim, eu lembro que eu era criança, tinha, ou era gente que ligava lá do plantão para falar alguma coisa, ou era o pessoal apresentadores, né? O Elian Saldo. Elian Saldo, da Record. Entendi. Tinha da Globo também. Vocês tiveram, além da Daniela, vocês tiveram mais filhos? Eu tive um filho que faleceu faz pouco tempo, 40 anos. Ele faleceu, foi 6 ou 7 meses depois que meu pai. Nossa. Foi. Teve um problema de saúde? Ou... Foi, ele teve linfoma, parece que está cada vez mais comum, né? Sim, infelizmente. E meu pai nessa ficou numa depressão desgraçada. Foi. Aí o Drauzio não comia, não dormia. Aí ele veio pra cá. Ficou Pra ir desesperado. na casa da minha tia, que minha tia já morava aqui. E aí foi passar uns dias aqui, passou mal e veio aqui. Nossa. Foi. Onde vocês estavam morando? Em São Paulo. São Paulo, Vila Mariana. Entendi. E nessa época que ele estava com mais trabalho, assim, um dia mais corrido, você falou bastante antes sobre esse contato que ele tinha com pessoas grandes mesmo da mídia, né? Você procurava muito ele. Muito. Que você contasse assim, uma situação mais complicada que ele passou ali naquela época, tendo que lidar com tantas pessoas importantes. E, olha, ele se saía muito bem. Tá? Ele se comunicava muito com o pessoal da Globo, que não dava problema de jeito nenhum. A Record dava os seus problemas, mas ele conversava com o pessoal lá, o Tuta, o outro.
e sempre controlava a situação. Ele tinha jeito e entendia, né? Então não teve, ele nunca teve problema sério assim, não. A Hebe Camargo, sim. A Hebe Camargo aprontava muito. Das senhoras católicas, aquela... E de outros aí, o estado inteiro, sabe? Cidades do interior, vinha até, mas muita reclamação. Ele tinha que combater, porque realmente estava extrapolando, né? Esse negócio, a Hebe Camargo... Sempre no programa dela, ela trazia coisas para meio que confrontar a censura. Entendi. E aí eles tiveram conversas, a Hebe e ele, assim, algumas vezes, ou nunca aconteceu? Pessoalmente não, né? Não, pessoalmente ele não. falava muito pra gente que ele, quando tinha esses problemas, ele contatava direto o João Saad. O João Saad. Um ofício para Bandeirantes. Entendi. E que ele era ótimo, né? Ele adorava o João Saad. Era um homem justo e entendia bem e atendia bem. Pelo que eu vi, a relação com o pessoal da Record, o Saad, os Marinho, era constante. Assim. Tinha bom relacionamento. Perfeito. E aí, nesse episódio, a Hebe, o ataque foi mais em entrevistas da Hebe mesmo. Foi. Falando sobre ele. Quem deu trabalho pra gente também foi a TV Cultura. Tinha programas assim, que tinha até um pouco de subversão, então tinha que... Coisas que tinham que ser cortadas, que eram proibidas. Mas da Hebe que ele está perguntando... Da Hebe... Mas foi farpa de jornal. Foi. Muita fofoca de jornal. E o que ela falava para os jornais na época? Como que era isso? Não sei se ela falava, os seus jornais falavam que ele era apaixonado por ela, queria ter caso com ela, essas coisas. Ele dava risada e eu também, porque... Ele era Solange de calça, ele ficava pé da vida. Era Solange de calça, aí ele ficava danado. Danado. Já veio mais complicado, né? Já é outro departamento. Mas no fim, sabe, todo mundo gostava muito dele. E a maioria entendia que precisava de uma censura, né? E você falou dessa coisa da cultura da subversão, né? Que tinha muito conteúdo ali. Tinha. Não dava pra... Qual que era o principal critério de vocês, assim? Você acha que era uma coisa mais de costumes, de preservar a família, ou uma coisa mais política mesmo, que não podia... Tudo. Preservar a família, porque se não preservasse a família também, você já viu, né? Então era tudo. Era política, família e religião. Respeitava-se muito a religião, qualquer que fosse ela. Tinha que respeitar mesmo. E isso já era um direcionamento dado pelo próprio órgão federal. Uma coisa que vocês... não era uma opinião pessoal. Não, a gente tinha que cumprir. Como, por exemplo, né? Imagine censurar um Chico Xavier. Ele teve que ir no Pingal. Não é? Não podia, um homem como aquele. Então, eu tinha respeito às religiões. E a ordem era bem expressa assim, em relação à política. Se fosse uma coisa que criticasse o sistema vigente, tinha que ser cortado pela censura? Depende da crítica, né? Se fosse uma crítica muito assintosa, muito agressiva, tinha que cortar. Mas normalmente, sabe, não tínhamos problemas desse tipo, pelo menos aqui em São Paulo. Acho que Brasília devia ter mais. O Roberto Carlos, que inclusive ligava e cantava as músicas dele, pra gente ver se ele podia dar entrada. Ele já falava com vocês antes? Ele não dava. Ele
sabe, muito criterioso, muito responsável. Aqui, ó. Um disco autografado pra ela. Olha só. Vocês foram então amigos, assim, vocês tiveram uma relação... Tivemos. Como que era, assim, o Roberto Carlos? Ele tinha essa preocupação de, né, fazer exatamente o que podia ser. O que podia. E ele ligava, porque o... Oh, meu Deus do céu. O nome do... Ontem mesmo eu escrevi aí. Marcos Lázaro. Marcos Lázaro. É que levava as músicas. Levava as músicas. E se tornou nosso amigo, Marcos Lázaro. Levava as músicas do Roberto Carlos. Era o empresário dele. E ele sempre foi muito criterioso. Não tivemos problema com ele, não. Nem com o Erasmo. Não tivemos problema, assim. A gente teve problema mais com... Oh, meu Deus do céu. Era no campo da política. Esqueci o nome deles. Dom Ravel? Dom Ravel... Mas eram amigos de vocês também. Eram amigos. Mas chegaram a ser presos, não foi? Foi, porque eles... Chegou o pessoal de censura lá que não tinha nada a ver com eles, e eles ofenderam. E aí foram presos. Entendi. É. Eu acho que era o Jovem Guarda, então, o pessoal que era bem tranquilo. Assim. Não. Fazia exatamente aquilo. Tudo direitinho. Tá? E quando surgiu esse movimento, principalmente no Brasil, né? Acho que o Brasil deve ter pegado mais isso. Em relação a esse rock nacional, que era uma coisa mais crítica, assim, falava muito de política, inclusive. É. Essa época gerou um atrito maior assim, com a censura? Não? Olha, era mais lá, né? Aqui não. São Paulo quem não. entrava por aqui? Aqui tinha pouca coisa, né? Desse movimento. Uma vez ou outra que era do Titãs, que eu te falei. É. Mas de outro não. Que só teve acho que uma ou duas músicas que aí eu... É. Umas 2 músicas, acho. Que aí não é que foi proibido, acho que tiveram trechos que foram pedir para cortar. É. E aí o filho da Domina Afonso tem que interceder lá na Polícia Federal. É. O pai, né, tentou. O pai tentou ver se liberava. E essa censura musical, assim, tinha alguém aqui em São Paulo que dava mais problema, assim, alguém que geralmente tinha material... É o que eu estou falando para você, eu chefiava o setor de letras musicais. Os que davam mais problemas era o pessoal do interiorzão aí, que achava que podia fazer acontecer cada porcaria que eu vou te contar. Não tinha nada. Pessoal, você estava falando que o setor de letras musicais só tinha em Brasília. Em Brasília, São Paulo e Rio. E aí ela recebia muita letra de fora de São Paulo, né? Paraná, né? Imagina, né? Paraná, do Sul ou não. Vinha, inclusive tinha a tal de Marivalda. Aí você ouviu falar na Marivalda. O filho dela, inclusive, trabalhava na Polícia Federal. Depois, né? Depois. Ela usava termos. Termos que eram da região. Mas que aqui, por exemplo, tô com o cru pegando fogo, caiu comigo, eu proibi. Aí ela se mandou pra cá, pra São Paulo, veio cheia de ouro. Eu falei, você não tem medo de ser assaltada? Porque era ouro, mas era ouro que você precisava ver. Eu assustei. Eu ia saindo para almoçar quando ela chegou. E o filho dela foi lá me apresentar. Nossa, eu levei susto. Aí ela veio e cantou para mim. E falou que lá tem um negócio de toco cru, é toco. Na época de fazer menino. Mas cada coisa. Eu falei, mas olha, mas aqui não dá. Porque a conotação é totalmente diferente. E tudo. E no fim ela acabou tirando essa música. Mas depois
Mas era cada uma, viu? Eu imagino que principalmente com esse material do interior, essa coisa do palavrão era muito constante, né? E era uma coisa que vocês tinham que... E como é que ia passar uns negócios desses? Era difícil, viu? Ele era muito criterioso, mas ele tinha a opinião dele. E então ele rebatia muitos cortes, né? Ele ia lá na censura, às vezes até de kimono, e ele foi lá reclamar de mim, que eu cortava tudo, que o programa não era gravado, ele não queria que fosse gravado, até que acabou sendo gravado. E ele então reclamou muito de mim, e tal, como é que eu cortava uma pergunta. Aí eu falava, então leia a pergunta e veja qual resposta seria. Né? Negócio de mãe solteira, de prostituição e tal. Aí ele falou, é verdade, tem razão, tem razão. Eu falei, então, a gente não é que está pressupondo, é que a única resposta que seria essa. E está induzindo os maus costumes, está ferindo a moral. Tem razão. Para a época, né? Para a época era pesado. Sim. Mas o cara mandava também, né? Porque era Ele ia muito lá na época que meu pai era chefe. Ele ficava sentado lá e passava, às vezes, à tarde, né? Conversando. Ele gostava muito do meu marido. E aí um dia ele falou assim, porque meu pai chegou, ele filmava lá naquele prédio da Tupi, não era? Era. Então meu pai ia muito lá, tinha acho que um restaurante lá em cima, assim. Tinha. Tinha sim. Conviveram mesmo, assim, o Grau. E aí um dia ele olhou assim, ele foi lá na censura, meu pai conta, né? Contava. Que ele falou assim, esses móveis estão horríveis, o que é isso aqui? Onde já se viu? Onde já se viu? Que eu acho a sala da censura do Estado de São Paulo. Fica tranquilo que eu vou dar um jeito nisso. Aí, deu uns 2 dias, baixou um caminhão lá na porta da Polícia Federal. Da Tamacavi. Meu pai falou que era lindo, era um conjunto de couro, assim. Coisas maravilhosas. Maravilhoso, de sala, né? Acho que era poltrona, não sei o quê. Mas o superintendente e ele falaram, não dá pra ficar, né? Não podemos receber. E assim, você falou também das estruturas do prédio que vocês foram trabalhar, que eram péssimas. O que mais faltava para os sensores ali na estrutura? Que era muito complicado, assim. Levar papel higiênico. Papel higiênico, ela tirou da minha boca. Papel higiênico a gente levava de casa. Eu via você levando uns rolos de papel higiênico para trabalhar? Você levava papel higiênico, sabonete. Sabe, às vezes faltava água, então eu levava álcool. Todo mundo levava álcool. Era uma coisa horrível, não tinha. Mas tinha gente da família dele que questionava, assim. Que achava meio que um absurdo. Imagina. Sabe, justamente quem tinha muito dinheiro que mais falava. Nossa, mas por que fazer isso? Por que fazer aquilo? O que vocês respondiam, geralmente? O Drauzio, eu nem dava confiança. O Drauzio falava, é meu serviço. Eu tô trabalhando ali, eu sei o que espera a gente se não tomar as atitudes que tem que tomar. Qual